Então, hoje, para quem não me conhece primeiro, né, meu nome é Gelder, sou um dos coordenadores gerais do Sinasef. Tá? Hoje a gente, a partir de uma deliberação do sábado passado, uma Assembleia Geral, né, a gente deliberou por uma paralisação, atendendo ao calendário nacional de luta dos servidores públicos federais, por uma recomposição salarial, né, que aí eu vou demonstrar para vocês o índice e tudo. É uma recomposição salarial emergencial que está sendo chamada, tá? Porque o índice é muito abaixo do que as perdas que a gente tem ultimamente. Então, a gente organizou, né, algumas atividades ao longo do dia, né? Então, alguns campos a gente está colando umas faixas na frente dos campos, a partir dos delegados sindicais, ou então a partir da própria direção sindical. Estamos em seguida, né? Isso foi 8 horas, 9 horas agora, a gente está fazendo essa live com todos os campos do interior. No período da tarde, a gente deixou para que os campos realizassem, né, manifestações, debates, conversas, tanto com a comunidade interna como externa, ou então mobilizações de rua, como vai acontecer aqui em Cuiabá. Tá? Então, o momento de paralisação é um momento que a gente tem para refletir, para discutir sobre os problemas da categoria e as reivindicações que nós temos, né? Então, a gente tem que utilizar esses momentos para a gente conseguir fazer essas discussões. Até mesmo para a gente conseguir externalizar as nossas pautas, nós mesmos temos que conhecer a fundo, né, os problemas que nós temos e o que a gente está reivindicando. Por isso a gente discutiu, né, de propôs essa atividade hoje. Passou, pessoal, o slide? Só para ter uma noção, às vezes ele trava. Tá travado, Gelder, na primeira lâmina. Tá travado? Imaginei, por isso que eu... E, Gelder, não tem como você colocar no modo de apresentação, não? E ele não tá no modo de apresentação? Não tava, não. Tava, tipo, aparecendo todo o bloco. Vou tentar interromper e fazer de novo. Vou fazer o seguinte. Gelder, bom dia. Bom dia, pode falar, Edilson. Eu recomendo você iniciar a apresentação primeiro. Na hora que você for compartilhar a tela, escolha a apresentação. Em vez de abrir a janela do PowerPoint, pega a apresentação de slide. Ah, entendi. Beleza, peraí. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Aí, agora acho que vai. Verifiquem. Agora deu? Tá no segundo aparecendo já. Ok. Tá, eu vou passar um aqui só para ver se deu certo. Foi? Foi. Beleza, então. Ótimo. Obrigado. Essa parte técnica aí me lasca, mas vamos lá, a gente vai aprender. Então tá. Pessoal, então hoje, o dia 16/3, né, foi tirado pelo fórum, tanto FONACAT, FONASEF, que é para os servidores públicos federais, um dia, né, de ultimato ao governo federal, né, e vai acontecer hoje um ato nacional em Brasília. Então, daqui a pouco, né, às 10 horas, quer dizer, já 9 horas, horário de Brasília, 8 horas aqui, já começou, na verdade, a concentração, né, lá em Brasília, para a manifestação. Aí, agora, eles devem estar começando a marcha em frente ao bloco do Ministério da Economia. Então, está tendo, além dessas paralisações locais, está tendo também um ato nacional lá em Brasília. Tá? Por que está o ultimato ao governo federal, né? A gente vai ver que essa questão das nossas reivindicações, elas não estão sendo colocadas hoje na mesa. Não está sendo essa recomposição salarial, tentativa de negociar, não está acontecendo a partir de hoje. Ela já é algo que já tem algum tempo que já está acontecendo. Então, eu vou passar para vocês certinho aqui o cronograma. Então, desde quando, né, estamos com perdas salariais? Primeiro, falando um pouco das perdas. Os trabalhadores de serviço público, né, estão sem reajuste desde 2017. Isso no geral, assim, fazendo na média, porque os técnicos estão há mais tempo ainda, né, porque não foi fechado em 2015 lá um acordo, assim como foi com os docentes. Então, a gente tem algumas categorias que têm perdas maiores do que outras. Então, a margem de perdas salariais, né, desde 2011, acumula defasagem salarial de ao menos 49%. Isso é o mínimo, né? O mínimo que está tendo de defasagem desde 2011 é uns 49%, aproximadamente.
Isso no serviço público no total, né, serviço público federal. Então, isso é um direito nosso, né, a gente ter recomposição salarial, né, de acordo com a interpretação do artigo 37, inciso 10 da Constituição, né, que fala sobre a questão dessa recomposição salarial em si. Mas o que vem acontecendo? Ao invés da gente ter uma recomposição salarial a cada ano, ou então ter algo como se fosse uma RGA, como acontece na rede estadual, que inclusive também está sendo questionado atualmente, nós, em vários momentos, ao invés de dar um reajuste salarial, né, com um percentual linear, o que o governo vem fazendo, né? Ele vem reestruturando carreira, então ele oferece algumas outras coisas para não dar o reajuste em si, então ele reestrutura alguns elementos da carreira, tá? Então, isso dá um problema no sentido da unificação das nossas lutas, porque aí cada carreira fica distinta da outra, né? Então, a gente não consegue dialogar e organizar, é bem mais difícil a gente organizar para que façamos uma luta em conjunto. A partir do momento que os aumentos ou então as recomposições acontecem numa mudança de carreira, em uma outra estrutura que não uma questão como essa recomposição salarial, né? Então, isso acaba atrapalhando muito uma unificação da nossa luta com as outras categorias. E não é por acaso, né? Isso também. É uma forma, inclusive, de dividir a nossa categoria, de dividir as categorias em si, né? Aquelas que estão incomodando mais, eles conseguem fazer uma reestruturação, e aí as outras vão ficando para trás, assim por diante. Ou dependendo do peso político ou de força mesmo, né? Por exemplo, como acontece naquelas carreiras na qual elas têm poder de polícia, né? Como a própria Polícia Federal, o Exército, entre outras carreiras que têm armamento e que possam ser utilizados para algumas outras questões, né? Ou então que uma greve delas possam causar algum outro problema para o governo, ou uma greve delas uma unificação de uma greve delas possam atrapalhar uma repressão, inclusive, das outras greves, ou de uma discussão ou de uma negociação com as demais, como tem acontecido atualmente, que o governo sugeriu, né, recomposição apenas para as categorias da segurança pública. Então, ela tem esse duplo papel, né, tanto de defender o próprio governo a partir do momento que pode reprimir as outras mobilizações, como também um poder de força também, né, para outros casos, como já tentaram fazer em outras manifestações. Sobre a campanha salarial, né, já faz um bom tempo que a gente já vem sentindo essa perda salarial. Nos últimos tempos, isso está acontecendo de uma forma muito mais rápida e muito mais severa, né, na questão dos nossos salários. Então, com o aumento, né, da inflação, o aumento dos preços dos combustíveis, dos alimentos, de tudo, né, materiais de construção, isso vem se cada vez mais apertando, né, os nossos orçamentos. Então, nós, desde o início do ano, a gente, na verdade, desde o ano passado, final do ano passado, meado do ano passado, a gente enviou um documento, né, para a direção nacional, porque a gente não estava vendo o cálculo, né, das nossas perdas salariais. A gente estava sentindo essas perdas, mas não sabia o montante que tinha, né, das nossas perdas. Então, a gente enviou um documento, né, depois de feito algumas outras cobranças, a gente enviou um documento no dia 20 de setembro de 2021 para a direção nacional, né, solicitando esses cálculos, tendo em vista que a direção nacional tem um controle e uma quantidade de dados maior para nos informar, né, como que está, para fazer essas tabelas de perdas salariais, etc. Então, depois de alguns meses, a gente recebeu, né, começou-se a divulgar as tabelas das nossas perdas salariais. Então, foi feito desde 2010 a 2021, né, o cálculo das perdas, que é até onde estavam os dados mais consolidados. Isso já foi no início desse ano, esses dados. Então, nós temos a inflação acumulada de 1 de 7 de 2010 a 31 de 12 de 2021, de 1 de 7 de 2010 a 31 de 12 de 2010, o IPCA, né, que é um dos índices que mede, a gente sabe que esse índice nem sempre vai com a total realidade
dos nossos gastos, etc. Mas é o que se utiliza como parâmetro, então pode ser até maior as perdas, e geralmente é. Esse IPCA começou com 2,75 em 2010, 2011 ele passou para 6,5, 6,50, acumulando um IPCA acumulado de 9,43, 2012 5,84, 2013 5,91, acumulando 22%, 2014 6,41, e aí foi aumentando cada vez mais, 30% de acumulado, 2015, 10,67, 2016, 6,29, 2017, 2,95, 2018, 3,75, 2019, 4,31, 2020, 4,52 e 2021, 9,37, tá? Então, o total de IPCA acumulado desse período chegou a 95,55% em 2021, tá? Então, para os técnicos administrativos, né, foi separado entre técnicos e docentes, porque esse teve um impacto diferente para cada um. Apesar de nós estamos no mesmo sindicato, as categorias, tanto de técnico como de docente, geralmente elas acabam recebendo, né, algum reajuste ou fazendo negociações distintas, até porque não tem só o Sinasef que negocia, né? Então, por exemplo, algumas vezes o Sinasef não fecha o acordo, mas, por exemplo, a Fazubra fecha o acordo. E aí, nesse caso, a Fazubra, ela representa os técnicos das universidades federais. Então, se os técnicos das universidades federais fecham um acordo, ele vale também para nós, porque é a mesma carreira, tá? E aí, por exemplo, assim, da mesma forma como acontece com os docentes, às vezes os docentes não fecham um acordo, mas o Andes ou agora esqueci o nome do outro sindicato, se eles fecham um acordo, também acaba valendo para os docentes, como já aconteceu, tá? Em outra hora. Então, então, os técnicos, né, as perdas salariais das carreiras do PCCETAI, de 1 do 7 de 2010 a 31 do 12, é de 52,5%. Lembrando que é de acordo com o IPCA, tá, pessoal? Pode ser maior, inclusive, esses dados. E aqui do lado estão da onde que a gente conquistou, né? Porque também, às vezes, a gente não tem uma lei que fala que a gente tem que ter, que vai ter a recomposição salarial ano após ano, apesar na Constituição colocar a questão que a gente tem que ter, a gente não tem isso em uma legislação específica falando que a gente vai ter um aumento automático de acordo com a inflação ano após ano. Então, a gente só consegue esses reajustes a partir das nossas lutas, tá? Então, para ter uma noção, né, as perdas poderiam ser ainda maiores se a gente não tivesse feito as nossas mobilizações e as nossas lutas em períodos anteriores. Como, por exemplo, em 2012, né, a gente conseguiu, já para 2013, um reajuste de 5%, né, então, um reajuste acumulado 5%, 2014, a gente conseguiu mais 5%, né, também de acordo da greve de 2012, que era acordo de 15%, dividido em 3 anos. Então, 2013, 2014, 2015, a gente acumulou uma porcentagem, né, de 15,76%. Em 2016, a gente já tinha acabado o acordo de 2012. 2016, em 2015, nós fizemos uma nova greve, conseguimos mais uma porcentagem, né, 5,5%. E 2017 também mais 5%. Então, ficou o acordo de 2015, essas duas porcentagens. Então, na verdade, desculpa, lá em cima eu tinha colocado que os técnicos foi em 2015, na verdade era 2017 que a gente também estava sem o reajuste, tá? E aí tem um reajuste acumulado, então, a gente conseguiu de reajuste 28,23%. Lembrando que a inflação ficou em 95,55% acumulado, tá? Desde 2015, a gente não teve mais nenhum reajuste como técnico administrativo. Na verdade, desde 2017, a partir da mobilização de 2015, daí em diante a gente não teve mais nenhum centavo de reajuste no nosso salário. Então, a gente ficou com esses 25% de reajuste, sendo que as perdas salariais foram de 95,55%. Então, daí que a gente tem 52,5% de perdas salariais, tá? No caso dos técnicos administrativos.
Nos casos dos docentes, pessoal, tem problemas, tem peculiaridades, pois vários reajustes foram conquistados de forma diferenciada, tá? Então, desde 2010 a 2021, aconteceram reajustes distintos, como eu falei, né? As greves, apesar de ser, geralmente a gente faz uma greve unificada, nem sempre os acordos são fechados da mesma forma, porque não é só o Sinasef que faz esses acordos, tá? Então, um reajuste em 2012, né, a partir de uma greve de 2011 ainda, em 2012, os docentes tiveram um reajuste de 4% de forma linear, tá? Da greve de 2012 já, né, foi um reajuste, o reajuste não linear, então ele foi diferenciado na tabela, já mostro a tabela para vocês. Também foi um acordo, da greve de 2012, foi um acordo de 3 anos, da mesma forma como para os técnicos, né, também foi para os docentes, então foi um acordo de 3 anos, mas esse reajuste não foi de forma linear, tá? Então por isso que não tenho a porcentagem dele aqui, eu vou demonstrar em outra tabela. Na greve de 2015 também houve um acordo, né, de 2 anos, então foi de 5,5% e 5% de forma linear, assim como para os técnicos administrativos. Opa. Em 2017, na greve de 2015 ainda teve um restante de reajuste, né, para não linear na tabela, né, em 2017, 2018 e 2019. Então, os docentes ainda tiveram reajuste, mesmo que não seja de forma linear, até 2019. Então, as perdas salariais dos docentes foi um pouco menor do que as dos técnicos administrativos. Ainda assim, longe de atingir a defasagem salarial, né, ou a questão das perdas salariais do IPCA, né, não atingia de forma alguma essas porcentagens do IPCA. Então, vamos lá, o reajuste acumulado. Então, esses reajustes acumulados, eles são distintos nas tabelas, tá? Então, a gente lembrando que o cálculo era de 90 e pouco por cento, né, da inflação. Então, na classe titular D4, então, aconteceram de 74%, 92%, 108%, tem várias porcentagens distintas de reajuste acumulado daqueles períodos, desde 2010 até 2021, tá? Então, de acordo com essas diferenciações de reajustes, né, acumulados, cada categoria aqui acaba tendo um diferencial, né, um reajuste diferenciado, e aqui na tabela, essa aqui é da tabela da esquerda, os reajustes acumulados no período, e as perdas salariais na tabela do lado direito, tá? As perdas salariais, então, elas variam de 11%, para quem tem apenas aperfeiçoamento 1, pouco por cento, na categoria D4, na especialização houve um aumentozinho de 7,28%, e assim por diante. Então, aqui tem uma tabela mais pormenorizada. Eu passo para vocês também um link, tá? Para vocês acessarem com mais calma e ter maior tempo para vocês analisarem todas as defasagens salariais. Então, a gente vê que os docentes, na média, né, teve 25%, no máximo até uns 29% de perdas salariais, enquanto os técnicos administrativos tiveram mais de 50% de perdas salariais. Então, dependendo da sua classe e qual é a sua titulação, você perdeu um pouco menos esse período. Então, às vezes, a gente sente de forma diferenciada, né, os impactos da inflação e das perdas salariais. Lembrando que os técnicos administrativos têm salários menores, né, então tem muitos técnicos administrativos que têm... então, que essa perda ainda é muito maior ainda no seu salário, então sente muito mais. Por isso, inclusive, isso impacta, inclusive, na questão dos próprios manutenções, né, da manutenção dos técnicos no Instituto Federal, que acaba não compensando, muitas vezes, para os técnicos permanecerem no Instituto Federal com um salário tão baixo. Então, há uma evasão, né, muitos servidores têm pedido exoneração, inclusive, nesses últimos dias, só de que eu fiquei sabendo, eram 2 ou 3 que estavam pedindo exoneração porque o salário não estava compensando, e a carga de trabalho está cada vez maior pela falta de concurso público, né, que a gente tem tido. Tá? Então, o problema não é só uma questão só salarial, e sim também uma questão da própria manutenção do Instituto Federal como uma instituição de ensino, de qualidade e socialmente referenciada, tá?
Opa. Então, os dados estão nesse link aqui. Depois eu passo para vocês esse link. Tá? Eu vou ver se eu consigo colocar ali no chat. Então, da campanha salarial 2022, né? Como que ela está... Desde quando ela está se fazendo, como que está acontecendo, né? Então, teve uma tentativa de audiência, né, com a equipe econômica do governo federal, protocolada no dia 18 de janeiro, no Ministério da Economia, mas que não obteve retorno. Então, na última semana de janeiro, o FONASEF e o FONACAT protocolou conjuntamente um ofício solicitando audiência, né, com os 3 poderes para tratar do reajuste salarial. E aí os ofícios foram endereçados, né, tanto ao ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, do Ciro Nogueira, né, atual ministro-chefe da Casa Civil. Então, assim, para a gente ter uma noção de que a gente não está mirando só em uma coisa ou em outra, né? Não é só no governo federal, a gente está tentando atirar em tudo para tudo quanto é lado para ver se alguém nos escuta, né? Então, não é algo unilateral. E também para demonstrar que a gente está tentando, né, de todas as formas, abrir um mínimo diálogo. E a questão é que a gente não está tendo nem diálogo com o governo. A gente não está conseguindo nem passar na frente lá dos ministérios, de fato. Não estão nos recebendo para nada. Então, é um problema grande que a gente tem para conseguir fazer uma campanha, né, para conseguir dialogar, para tentar negociar. Porque muitas vezes há uma discussão de que o sindicato parte sempre para greve, direto para greve, não tenta negociar, etc. Não é o caso, a gente está tentando, mas nem nos ouvir, nem nos atender, a gente não está conseguindo nem mesmo ser recebido pelo governo federal. Então, não tem como você negociar algo se você não é nem mesmo recebido. Então, teve uma plenária dos servidores federais, né, na quinta-feira, dia 27/1, né, isso no final de janeiro ainda. O consultor legislativo, Luiz Alberto dos Santos, ele fez uma discussão, né, sobre a narrativa do governo federal, né, de que não há recurso para os reajustes salariais, até mesmo porque a gente tem visto o que tem acontecido, né, as emendas parlamentares, aqueles orçamentos secretos, dinheiro para as campanhas, cresceram absurdamente, enquanto para o nosso salário eles sempre falam que não tem dinheiro. Mesmo tendo uma arrecadação recorde, né, nos últimos anos, esses últimos períodos eles tiveram arrecadação recorde, mas na hora de reajustar nossos salários eles falam que é impossível. Então foi divulgado um calendário conjunto de atividades organizadas pelas entidades, né, que compõem o FONASEF e o FONACAT, que representam, né, os servidores públicos federais, durante o mês de fevereiro. Então tem aqui o link também da plenária, né, quem tiver interesse de ver como que foi a plenária, as discussões que aconteceram nessa plenária, o que esse consultor legislativo, né, o Luiz Alberto, falou também, está disponível nesse link ali. Então, parte da campanha salarial 2022, né, parte do cronograma do que a gente tem. Então, quarta-feira, dia 9 de março, né, às 18 horas, aconteceu um lançamento do Comando de Mobilização e Construção da Greve, né, unitário, que foi parte, inclusive, das nossas discussões que a gente teve na nossa última plenária do SINASEF Nacional, de construir um comando de greve. Só lembrando, pessoal, não sei se vocês recordam, um pouco antes da pandemia, bem pouco antes mesmo, assim, em março aproximadamente, 2019, a gente já estava construindo um comando de mobilização unificada entre Andes, Fazubra e SINASEF, que representa tanto os docentes das universidades federais, os técnicos e os educadores dos institutos federais, né? Então, a gente já tinha formado esse comando de mobilização, comando de mobilização para uma greve, tá, isso em 2019, só que com a pandemia isso desandou. Então, a gente já nós estávamos fazendo assembleias para decretar um estado de greve, assim por diante, só que tudo isso veio abaixo depois da pandemia, né, que mexeu com tudo, e a gente ficou de stand-by esses 2 anos aproximadamente, não conseguimos mobilizar, né, para uma greve, não tinha mínimas condições para fazer isso. Tá? Então, quando acabou a greve, começou a rearticular, foi reduzindo, na verdade, né, alguns índices da pandemia, a gente começou a retomar essa mobilização, e aí ia retomar praticamente do zero, tá? Então, porque tem que ver como que está cada categoria, como que está as suas bases, se tem condições para se fazer esse comando e assim por diante. Então, dia 8 de março, né, é parte do calendário de luta. 8 de março é Dia Internacional de Luta das Mulheres, né, então teve mobilizações
pelo país todo. Dia 9 de março, lançamento do Comando Nacional de Construção da Greve, né, que foi colocado ali em cima. Dia 16 de março, Dia Nacional de Greve, ultimato dos servidores ao governo Bolsonaro, com ato em Brasília. Então, é o que a gente está fazendo hoje, tá? Que é esse ultimato, até mesmo para minimamente nos receber, para a gente tentar dialogar e tentar alguma proposta, né? Não tendo resposta, a gente tem para o dia 23 de março um indicativo de deflagração de greve por tempo indeterminado. Isso como ocorre, né? A gente faz aí nesse caso a gente faz as assembleias de campo, dialoga com cada campo para a gente discutir essa questão da possibilidade de uma deflagração de greve por tempo indeterminado, tá? Então é esse o calendário por enquanto dos servidores públicos federais do FONASEF e FONACAD. A da campanha salarial, ficou tudo trocado aqui em cima, mas ignore, por favor. Eu fui alterando isso aí ao longo do período, tá? Até hoje, agora de manhã eu estava alterando isso aí. Então tem uma criação de um Comando Nacional de Mobilização, né, em conjunto com isso foi tirado da nossa plenária nacional, né? A plenária nacional do SENASEF deliberou, né, por uma criação de um Comando Nacional de Mobilização em conjunto com a direção nacional e com a base. Então nós temos esse comando já. Esse comando poderá se transformar em um comando nacional de greve, né, quando a deflagração de greve acontecer. Então, por enquanto, é um comando de mobilização para uma greve. Então, a tarefa desse comando é de produção de material, camisetas, campanhas, cartilhas, com dados, índices, datas, etc. Desenvolver ações em todos os níveis para organizar, mobilizar, monitorar e construir as greves nos SPFs, né, servidores públicos federais. Tem coisas aqui, pessoal, que esses comandos, eles só finalizaram ontem, no final da manhã, então, por isso que a gente não disponibilizou antes. Então, por exemplo, a arte das camisetas, das faixas e tudo isso aí foi feito no meados da manhã, final da manhã de ontem, que eles finalizaram, tá? Por isso que a gente não conseguiu disponibilizar e fazer com antecedência para vocês. Inclusive, o próprio panfleto, ao meu ver, a gente tem que fazer uma versão, vai ter que alterar, né, ou fazer uma outra versão para a comunidade, porque o panfleto que foi feito, ao meu ver, ele é direcionado mais para a comunidade interna. Então, como tinha já esse Comando Nacional de Mobilização, nós mesmo meio que aguardamos, né, para que eles enviassem o material, até para não ficar um material divergente, né, do que a Nacional estava fazendo. Mas, como disse, o material demorou um pouco para chegar, e quando chegou, ele não atende, né, essa conversa que a gente vai ter com a comunidade externa, que é um ponto importante também, até para a nossa construção. Mas, por hora, a gente, de fato, tem que fazer essa discussão internamente, né, e é um pouco do que a gente está tentando fazer hoje. Então, também na última plenária nacional do SENASEF, foi aprovado um estado de greve, tá, do SENASEF, construindo um calendário unitário para os servidores públicos federais. Porque por que esse estado de greve, né, e por que a gente... Qual que é o receio, né, que está sendo feito? Isso é para tentar ver como que a gente está, medir um termômetro, né? O dia 16 agora é o primeiro, os primeiros dias de paralisação mesmo que a gente está tendo, mais efetivo, e está se medindo, né, a partir de hoje, como que está a nossa mobilização para ver se a gente tem fôlego de fato para uma greve mais ampliada, como que os outros setores também estão se organizando, se estão parando ou não. Tá? Então, é parte da estratégia para a gente construir essa greve, que a greve a gente não constrói da noite para o dia, né? Ela não acontece só decretando ela numa manhã e realizando outro dia. Então, é de fato uma construção, de fato a gente precisa construir mais elementos para essa greve, um convencimento maior até mesmo interno, dialogar mais com a comunidade interna e também depois com a comunidade externa também. Motivos para a campanha salarial não faltam, né? Como já foi relatado, além da questão das perdas salariais, tem outros pontos de pautas também nessa campanha salarial que nos atingem de forma veemente, né? Então, por exemplo, tem a questão da revogação da Emenda Constitucional 95, que é a PEC era a PEC do teto dos gastos, que virou Emenda Constitucional porque ela foi aprovada em 2016, e a derrubada da proposta da Emenda Constitucional 32. Lembrando, a emenda Constitucional 32, né, é a da reforma administrativa, então que ela altera várias questões, né, em relação à estrutura do serviço público,
entre elas, né, a regra de contratação de servidores, que acaba com o concurso público, da forma como a gente tem, retirando a questão de estabilidade, fazendo uma concorrência interna dentro do Instituto, colocando os novos servidores em um regime mais precarizado. Isso inviabiliza as nossas mobilizações, né, porque aí você tem servidores que não têm uma estabilidade, muitos deles vão ter várias formas de contratação de servidores, inclusive alguns com prazo determinado, né, então, e outra coisa, por exemplo, no concurso público, ele prevê que você pode ter 150 vagas no concurso, né, no início, 150 pessoas começam a trabalhar, mas que vão ser efetivadas, por assim dizer, né, que não com estabilidade, mas vão ser efetivadas só 100 vagas, né. Então, inclusive, isso ele prevê, porque aí você faz ao invés de um estágio probatório, como acontece no nosso caso, você faz um período como se fosse de experiência com esses novos servidores, e depois desses 3 meses, etc., eles contratam só uma parte dos servidores. Então, imagina a luta interna, né, e os problemas que isso pode ocasionar, né, de disputa, de adoecimento, de assédio moral, né, com os servidores ali novos tentando se matar para conseguir ser efetivados depois desse período, né. Então, imagina, vendo que 50 vão ser eliminados nesse período, a luta que vai ser interna para ver se alguns outros consigam se manter, pelo menos por mais um tempo, né, tendo visto que não tem essa estabilidade, só tem, no máximo, contratação por tempo indeterminado, que é um dos tipos de contratação. Tem por tempo determinado, ou tempo determinado, e tem outra contratação que é pior, que é por indicação, né, que os próprios gestores podem indicar. Então, o próprio governo poderia indicar, por exemplo, para os cargos de chefia alguns servidores. Então, pode fazer esse cabides políticos, como já vem acontecendo em vários outros momentos, com várias categorias, né? Então, aqueles cargos comissionados, que acontecem em muitos lugares, seria mais ou menos isso que poderia acontecer também no serviço público no geral. Então, a estabilidade, a redução de salário, consequentemente, precarização do serviço público, né, com essa emenda à Constituição da emenda 32, tá? Como que ela está atualmente, né? Ela está parada, né, nesse momento, até porque é um ano de eleição, eles não conseguiram votar isso no período anterior, tanto pela questão da pandemia, como pelas disputas que estavam acontecendo lá, e pelas nossas mobilizações, né? A gente conseguiu mobilizar, ainda bem aquém, né, do que necessita, mas a gente conseguiu mobilizar um pouco, cobramos também dos parlamentares, fizemos algumas mobilizações nesse período de greve, da forma como dava, porque não dava para a gente se articular de forma mais contundente, né, umas mobilizações de rua, etc., e por uma questão também de desgaste dos próprios governos e falta de reestruturação interna ali dentro, né, de negociações entre eles não conseguiram aprovar ainda essa emenda à Constituição 32, mas que ela não foi excluída, né, ela não foi arquivada, não foi deletada ainda aí da mira do governo federal. Então, esse é um grande problema que a gente vai ter que enfrentar, porque se ela é aprovada, ela tem repercussão em toda a nossa carreira. Imagina, porque se a gente já tem umas carreiras distintas, imagina com várias formas de entrada no serviço público. Nós já somos poucos, já não temos concurso público o suficiente, então, de agora em diante, ia ser só, se já tivesse aprovado essa mesma Constituição, só concursos de uma forma mais precarizada ainda. Então, isso prejudica até mesmo a nossa luta. É muito mais difícil você organizar com esses trabalhadores quando você tem diferentes formas de vínculo com a instituição. E a emenda à Constituição 95, né, a PEC do teto dos gastos, é um outro problema, né, grande que a gente tem, que ela tem inviabilizado, tem atrapalhado a realização de concurso público. Então, a gente consegue concursos públicos só para repor parte das nossas perdas de trabalhadores, né? Então, a gente vê que não tem grandes concursos públicos mais para qualquer área do serviço público. É muito difícil esses concursos. Quando eles acontecem, é para repor aquelas pessoas que aposentaram ou que saíram, que pediram exoneração, mas que não para atender as demandas crescentes, né? Então, nós temos diversos campi aí no Instituto que estão em expansão, que já estão cumprindo as suas metas de expansão, mas por essa emenda à Constituição de 2016, a gente não consegue fazer um concurso público para atender todas as vagas, né? Então, a exemplo, por exemplo, em Várzea Grande, a gente tem só 50% do número de técnicos que a gente deveria ter.
Então, outro problema também é que essa emenda à Constituição, ela reajusta, né, ela congela os investimentos públicos, ele só aumenta de acordo com a inflação, né? A gente sabe que não é só de acordo com a inflação que aumenta também os nossos prejuízos e as demandas, né, por recurso. Então, por exemplo, do mesmo exemplo, como a gente tem a expansão dos campi, não se tem um aumento também de recursos, né, de acordo com o aumento de estudantes no nosso campus, porque não é de acordo com o aumento dos institutos que é repassado recurso, mas sim de acordo com, a única coisa, de acordo com o reajuste da inflação. E por mais que o governo agora está tendo arrecadações, né, recordes, ele não vai investir isso porque eles alegam que tem essa aprovada essa emenda à Constituição 95 e para não fugir do teto dos gastos, eles não podem mais investir. Então, e aí a gente fica com uma defasagem muito grande, né, de recursos nos institutos federais. Isso estava começando a ficar inviabilizando algumas instituições, então, se a gente pegar lá em 2019, 2018, várias instituições já estavam acendendo um alerta de que elas iriam parar no próximo período porque não ia ter mais recurso. Só não aconteceu isso, né, porque a gente teve a questão da pandemia, e aí o trabalho remoto, etc., reduziu alguns gastos dentro das instituições e elas conseguiram se manter nesse período. Agora, com o retorno, né, do trabalho, né, presencial, começa a estrangular novamente os recursos. O que tem acontecido um outro problema muito grave para nós, né, que ao invés da gente ter esses recursos, né, por lei, regulamentado e com previsibilidade, o que tem acontecido é o seguinte: como a gente não está tendo esses recursos, a gente tem visto cada vez mais uma corrida, né, dos nossos gestores para ir com o pires na mão, né, pedir para os senadores, para os deputados, pedir emendas parlamentares para conseguir recurso. Isso é um problemaço, né, porque tanto por uma questão de moral, uma questão de que esses recursos públicos eles deveriam estar vindo para cá e que outra ele acaba sendo utilizado como moeda de troca, né, para apoios políticos futuros, para uma visibilidade política. Não, eu te dou uma emenda, mas aí eu apareço lá no teu campus para fazer uma divulgação, ou então para fazer um lançamento, né? Então acabam criando-se currais eleitorais, ou então para criar também um clientelismo ali, né? Então esse é um problema muito grave. São recursos que não deveriam estar sendo empregados dessa forma, né? Inclusive dá um problema muito grande para nós, porque não tem uma previsibilidade correta, né, dos nossos recursos. Então tem que ficar toda hora pedindo para esses parlamentares para ver se consegue recurso, e esses recursos vêm, né, são tirados de nós de um lado e são repostos em partes, né, em migalhas por outro lado, com toda esse aparato, né, com todos esses problemas na hora de conseguir esse recurso. Então, é um problema grande também que tem acontecido por causa da emenda à Constituição, a emenda 95. Então, é só a gente abrir as nossas páginas aí do Instituto, não só do Instituto, mas de outros órgãos, a gente vai ver os deputados, senadores, cada vez aparecendo mais, porque eles que estão fornecendo esse recurso através de emendas parlamentares, tá? E aí essas emendas também acontecendo através de orçamento secreto, através de várias outras questões, inclusive eles vendem uns votos no Congresso Nacional, né, para conseguir recursos, e depois eles vêm para cá. Então, imagina, estão vendendo os nossos direitos para a gente conseguir recursos, olha só, né, que, por exemplo, para aprovar as medidas que o governo quer, inclusive a emenda à Constituição 32, provavelmente eles vão fazer essas negociatas também para fazer essa aprovação da PEC, da reforma administrativa. Então, vão vender nossos direitos para conseguir um recurso para os institutos funcionarem minimamente, entendeu? Ainda mesmo sem previsibilidade, etc. Então, é gravíssimo isso que tem acontecido, tá? E são questões também que estão postas na nossa campanha salarial. E agora, pessoal, eu peço uma licencinha para vocês. Opa, deixa eu tirar aqui, interromper a gravação. Primeiro eu vou ver se tem alguma dúvida, pessoal, alguma questão em relação a isso, ao que foi colocado agora. Depois eu quero passar para vocês alguns elementos, das nossas lutas aqui internas. Pessoal, está aberto, tá? Para falas. Eu não li o chat, vou ver se consigo ler agora o chat.
tá? Quem tiver interesse de falar também, pode levantar a mão. Juliano, pode fazer fala, Juliano. Bom dia, colegas. Bom dia, Gelder. Bom, Gelder, uma pergunta, né, sobre a questão da greve, porque eu estou vendo assim, PT, PCdoB, o pessoal bem quietinho. A gente está com algum apoio político para uma greve? Olha, a gente nunca contou com um apoio institucional de algum partido ou de outro para a gente fazer as nossas greves, né? Ela tem partido dos servidores mesmo em si. Então, a gente não foi cotar, não foi conversar com nenhum deles, para nenhum desses partidos, para a gente fazer essa nossa mobilização. É a partir da nossa própria força em si, né? Se a gente demonstrar que a gente está organizado, está mobilizado, a gente consegue ter avanço, como a gente já teve em outros momentos também, que não necessitamos também de ir lá conversar com esses partidos, né? Até mesmo para não misturar algumas coisas, né? Esse ano é um ano eleitoral, então podemos ter problemas em relação a isso também, dependendo da forma como for conversado com eles. Pode falar, Juliano. É porque a questão de ser uma greve significativa, normalmente a militância desses partidos, ela é efetiva para compor com a gente na rua. Então, eu não sei, assim, especificamente como são as relações com a CUT, a questão partidária, essa coisa toda, porque isso também perpassa por uma causa político-partidária, tanto quanto uma emenda, por exemplo. Então, acho que a gente, se souber conversar, dada a questão de militância de base, para ganhar corpo, o movimento em si, eu acho que funcionaria. Mas, assim, tem que ver o âmbito legal, porque realmente é ano eleitoral. Só que se a gente for procurar esse apoio na direita, a gente sabe que não vai existir. Tem assim, agora, visão da sociedade, né? Eu sou muito crítico, eu fui político de esquerda, mas eu sou muito crítico com a coisa chamada realidade. Onde que a sociedade também passou a nos criticar com relação a essa coisa toda, para que o movimento seja de fato legitimado, né? O problema, eu acho que é o que eu já falei em outras reuniões, eu sou repetitivo quanto a isso, mas eu penso que seja prudente a gente avaliar, essas medidas só estão sendo tomadas hoje pelo governo federal, algumas delas, devido à nossa qualidade de atendimento ao cidadão. Eu não estou aqui crucificando, nem acusando, mas eu vou dar um exemplo muito simples, tá? De uma outra instituição de transporte. A gente compra os produtos, você paga mais caro na taxa do frete. Meu amigo, eu não sei vocês, colegas, é raras vezes que entrega no dia, principalmente se vem de outro estado. Ah, mas é precarizado. Pô, então peraí, vamos diminuir o valor do serviço, porque é uma coisa pública que recebe para entregar, né? Bom, mas tudo bem, é uma outra situação. Então, estou colocando assim pontos de vista para a gente começar a enxergar o que a sociedade pensa, porque a gente precisa olhar para fora, mas ao mesmo tempo olhar para dentro. Será que hoje a nossa dinâmica ela é adequada ou foi a nossa dinâmica que nos levou a estar assim tendo que brigar com esse tipo de medida hoje? Aí eu sempre penso, para fora, a gente precisa de uma greve, a gente está tomando prejuízo, isso é verdade, é grande, 20 anos de congelamento é o fim do mundo. Depois dessa questão aí de roubar o tempo de serviço, igual uma colega aí falou também aqui no chat, isso é um absurdo. Acabei com os meus olhos, investi em microfone, investi em câmera, investi num monte de coisa. São absurdos? São. Né? A gente gastou e estão tirando da gente. Só que o problema é que a construção da visão da sociedade de fora para dentro, infelizmente, é essa. A gente sabe que se a gente procurar determinados órgãos públicos hoje com atendimento, o trem é difícil mesmo. A gente vai enfrentar uma fila quilométrica, a pessoa lá, assim... Isso é complicado. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que começar a olhar para dentro para evitar esse tipo de medida e começar a divulgar aquilo que a gente faz. Eu acho que falta a gente saber divulgar o que a gente faz dentro do Instituto para começar a mudar o ponto de vista,
Nós precisamos de uma mudança de dinâmica interna. Gente, tem absurdo, assim, a gente olha a resolução de Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Cara, o trem é publicado cheio de erro de português. Se você vai fazer uma engenharia reversa do regulamento, você vê que não houve nem a preocupação de fazer um fluxograma coerente da informação. A coisa está tudo atravessada, a gente vai fazer tete a tete. Você vai pegar o compliance da norma, pelo amor de Deus, aí você vai ver a lei está dizendo abacaxi, o trem está escrito outra coisa lá na resolução, melancia, morango, menos abacaxi. Então, eu acho que a gente precisa. Aí que eu quero chegar para a ideia não é polemizar. A ideia é, bom, o raciocínio que levou a sociedade e a direita a fazer esse tipo de política, além do desmonte, essa coisa toda, ele perpassa pela dor do cidadão que alguém está enxergando e está tocando isso para frente. Então, de um lado, a gente precisa olhar para dentro primeiro, o que está acontecendo dentro, o que a gente tem de bom para, assim, potencializar esse lado que a gente tem de bom e assumir, olha, nós estamos pensando também, enquanto uma instância que representa os servidores, e, ao mesmo tempo, fazer uma análise daquilo que está acontecendo na nossa dinâmica de trabalho. E vamos muito mais do que vocês estão pensando, sociedade. Vocês não veem a realidade da tampa da panela quando os professores vão fazer pesquisa e o governo não mandou dinheiro, o professor tira do próprio bolso, o professor vai correr atrás de patrocínio para conseguir fazer uma visita técnica porque não tem dinheiro. Mas olha o que a gente faz, está aqui, a sociedade está feita. E eu acho que a gente tinha que começar a procurar apoio na mídia, começar a buscar esse tipo de situação para mudar o ponto de vista da sociedade. É a leitura que eu faço do que nos levou ao ponto que estamos hoje, tá, pessoal? Eu acho que muita coisa aí precisa ser mudada, eu acho que nós temos sim que ser, eu acho que, eu não lembro se o termo é corporativistas, né? O corporativismo tem que estar, tem, mas a gente também tem que começar a achar os limites desse corporativismo para não se tornar corrupção. Então, acho que a gente tem que achar todo esse caminho. E, sim, precisamos reivindicar isso na greve, mas, do outro lado, a gente precisa construir também. Então, nós temos aqui um viés de mérito justo. Com certeza, se tiver uma greve, eu vou apoiar por conta dos prejuízos que nós estamos levando. Só que eu sou muito sincero, pessoal. O que nos levou a estar vivendo esse quadro hoje foi assim, não digo de todos aqui, e nem estou acusando ninguém, mas foi o ponto de vista que a sociedade formou, dada a nossa dinâmica de trabalho. É a leitura. Agora, se eu estiver errado, eu até quero ser corrigido, inclusive, a respeito disso. Mas a impressão, dado toda a movimentação, é essa daí. A Kézia, só complementando algumas questões e respondendo algumas questões de Juliano, como foi falado, eu coloquei a gente fazer uma mobilização, por exemplo, a gente não depende de ter um aval ou ter algum partido junto para a gente conseguir fazer as nossas mobilizações, né? Mas isso não impede, por exemplo, por exemplo, como aconteceu com a PEC 32, de os nossos representantes, né? A gente teve mobilizações nacionais, então teve mobilizações nos aeroportos, teve recepção dos deputados nos aeroportos, a gente enviou pessoas para Brasília para fazer essa cobrança com os deputados. Então, teve essa parte, teve sim, de diálogo, né, e de cobrança dos parlamentares. Tem parlamentar que, de fato, a gente não tem conversa. Os caras não vão querendo receber, ou então, porque os interesses deles estão bem claros, né? Vários parlamentares aqui de Mato Grosso já colocaram o interesse deles, né? Ataque ao servidor público, etc. E esses aí só vão ouvir a partir de pressão. Então, por isso, eles tiveram algumas recepções calorosas nos aeroportos, né, cobranças deles ali, constrangimentos em relação a isso, principalmente em relação à questão da PEC 32. Tá? Então, uma coisa não viabiliza a outra, né? Por exemplo, hoje também
outras entidades sindicais, a gente procura outras entidades, né, movimentos sindicais para a gente participar junto. Então, esse ato hoje à tarde em Cuiabá, a CUT também vai estar presente, salvo engano, o Sintuf vai estar presente, a gente conversou e foi construindo junto com o Sintuf essas mobilizações. Estamos tentando construir mais afinco um comando de greve unificado, né, com essas outras categorias de mobilização e para organização dessa greve. Então, são passos difíceis, assim, são coisas trabalhosas, né, mas que a gente está tentando organizar da melhor forma possível. A Késia? Bom dia aí a todos. Continuando nessa fala aí da questão da pressão dos parlamentares, nós temos, e eu bato firme nisso, porque eu estou em Campo Novo, gente, eu não encontro parlamentar, né? Só quando eles vêm aqui é muito difícil, né? Mas eu acho, sim, que a gente tem que encontrar nossos parlamentares mato-grossenses, nem que seja para brigar com eles, tá? Esse distanciamento do sindicato dos nossos parlamentares é ruim. A gente não tem que bajular parlamentares. Não é a função do sindicato, mas nós temos que cobrar. E temos que denunciar os nossos parlamentares que estão votando coisa que não é do nosso agrado. Entende? E, por exemplo, essas construções que outras instituições, vamos falar, dar um exemplo, o Sindicato Rural. O Sindicato Rural baba ovo de parlamentares, tá? E consegue um monte de coisa, tá? E nós? O que nós estamos fazendo? Qual é o encontro entre os servidores e os parlamentares que a gente está fazendo? Entende? De cobrança ou de, pelo menos, dizer, ó, beleza, esse aqui votou como a gente gostaria, tá? Então, tá, beleza, a gente tem que conscientizar a sociedade, temos que conscientizar os nossos servidores. Beleza, mas não é a sociedade que vota, tá? É os parlamentares. E muitos desses parlamentares são financiados, né, por grandes corporações. E por que nós não podemos dar palco, de certa forma, para os parlamentares que estão votando de acordo com o que nós queremos? Tá? Porque é um jogo de poder. É um jogo de poder. Se a gente apaga os que estão votando de acordo com o que a gente quer, tenho certeza que as outras sociedades estão dando palco para aqueles que estão votando de acordo com o que eles querem. Tá? Então, evidentemente, por exemplo, dos nossos deputados, a única que vota de acordo com os servidores públicos é a Rosa Neide. E os outros? Eu não sei direito como é que os nossos outros parlamentares votam direito. Tá? Não sei. Tá? Tem um outro lá, um tal de Leonardo, de vez em quando vota de acordo com a gente quer e de vez em quando não vota. Tá? O Medeiros é contra nós. É contra nós. Óbvio que a gente não tem que dar palco nenhum para Medeiros, para Barbudo, que são pessoas que, se pudesse, acho que matavam a gente. Né? Mas, beleza, esses aí a gente não tem nem que conversar, não tem que perder tempo. Mas e os outros? Os que estão em cima do muro? A gente tem que conversar com esses que estão em cima do muro. Quando foi que o Sinasef se encontrou com qualquer um deles? Ou pelo menos se encontrou junto com antes para conversar com qualquer um deles. Entendeu? Fez manifestação na frente do gabinete desse pessoal de Mato Grosso, botando pressão neles. Beleza, eu acho certíssimo ir para a praça, acho que tem que ter a ida na praça, mas tem que ter ida também nos gabinetes dos nossos deputados, no caso aqui específico de Mato Grosso. Os senadores, nenhum deles vota de acordo com a gente, tá? E o quanto a gente está metendo pau neles, tá? Eu sigo todos eles nas redes sociais. Posso garantir que não tem nada do sindicato em relação aos senadores batendo neles. Entende? A gente tem que bater neles também, tá? E tem que aplaudir os que votaram de acordo com a gente. Essa é a minha fala. Mais alguém se inscreve? Eu tenho mais uma coisa. Eu acho que a gente tem que patrocinar as nossas publicações nas redes sociais. Infelizmente, não existe alcance sem patrocínio.
tá? Sei lá, o Facebook é uma coisa meio morta, mas o Instagram tá aí, o Twitter tá aí, tá? E a gente tem que saber usar essas plataformas. E publicação normal, sem patrocínio, não tem alcance, tá? Os robozinhos estão aí para comprovar isso. Elas são, Kézia, elas são patrocinadas. A gente já faz esse pagamento nas plataformas para tentar divulgar. Inclusive, vira e mexe, a gente recebe reclamações aí caem no link de alguns aí que não são favoráveis, não, então, né, sabe que é mais ligado ao governo que acabam reclamando, né, das nossas lutas. Então, direto a gente recebe lá recados, comentários, etc., reclamando dos nossos posicionamentos, mas é o papel nosso como sindicato. Então, de fato, algumas questões foram colocadas, né, como eu falei, já foram feitas, né, em relação a algumas cobranças com alguns parlamentares, né, em relação em Brasília, principalmente, a gente fez no período da PEC 32, quando eles desciam lá nos aeroportos, parlamentar por parlamentar, né, foi cobrado. A gente pode tirar isso nos próximos períodos de mobilização, né, quando a gente quiser marcar a reunião, a gente marca, não tem problema não, para conversar com os caras, mas como disse, como a própria casa disse, tem alguns que têm os interesses bem específicos, né, inclusive são de algumas categorias, né, por exemplo, o Barbudo, vários outros, eles já são de algumas categorias específicas do agronegócio, tem o seu lado muito bem definido ali, né, então que esses aí não vão dialogar com a gente mesmo, não vão tentar, pelo contrário, né, se der para escorraçar a gente na porrada do gabinete, ele vai escorraçar nós, e a gente não pode ter grandes ilusões em relação a boa parte deles, que é um financiamento mesmo, né, eles são de algumas bancadas, recebem dinheiro para isso, tem toda uma estrutura que elegeu eles para isso, para representar alguns interesses específicos, e não é o nosso, né, e a gente nem tem recursos para financiar um deputado, alguma coisa do gênero, acho que também não é o nosso papel. Nosso papel mesmo é organizar pela base, eu acho que quanto mais a gente tiver organizado aqui pela base, conseguindo se mobilizar, dialogar com a população, dialogar entre nós, a gente consegue também avançar mais e conseguir cobrar e fazer com que constranger esses deputados para que eles não votem de acordo com o interesse de pequenos grupos. Até mesmo para a gente expor o que eles estão votando, expor as políticas que estão sendo feitas. A partir do momento que a gente consegue expor essas políticas, também já é uma forma de você pressionar esse deputado, né? A partir do momento, por exemplo, que você consegue demonstrar que a PEC 32, ela é prejudicial para o serviço público, ela é prejudicial para o atendimento da população no geral, né? Você consegue demonstrar também que aqueles que estiverem aprovando ela, então também está indo contra esse serviço público ou os servidores. O Juliano e depois o Dr. Soares Wellington. O que acontece, né? Eu não sei, eu não tenho conhecimento de causa para saber até onde a gente se unifica nessas situações. Mas, Gelder, nós não queremos patrocinar um deputado. A situação é o contrário. Nós precisamos do apoio deles para a coisa poder ir para frente. Uma, assim, dica, eu não tenho experiência, mas, assim, uma percepção da vivência política, pouquinho que eu tive. Para a gente chegar com efeito no ministro da Economia, porque, assim, ponto de vista meu, pessoal, o governo Bolsonaro é o Paulo Guedes. Você tentou reunir com o presidente da República no seu papel transferido, digamos assim. O estrategista do governo inteiro é ele. Eu acho que ali, assim, quem apita é de fato, né? Uma leitura externa minha, né? Só que para reunir com essa pessoa enquanto sindicato, meu amigo, não vai. O que o sindicato... É aí que vem a pergunta. O que o sindicato tem de apoio na base da oposição para que o ministro chegue assim, vou ouvir esses caras, senão eles vão começar a perturbar? Não tem. Se não tem, meu amigo, não vai. A gente precisa, infelizmente, começar a buscar... Aí é aquela história, nós não estamos aqui para fazer campanha para ser o ninguém. É olhar para os partidos assim, esse partido aqui diz que defende educação. Está escrito no estatuto dele no TSE. Então, meu amigo, é estatuto do TSE.
Senta aqui, meu amigo deputado. É o seguinte, olha, eu sou presidente do sindicato em Mato Grosso. Nós temos essas demandas que o seu partido falou que defende. E nós queremos a ajuda do seu partido e nós não temos R$ 1. E não estamos aqui para vender nada, nós estamos aqui para cobrar, porque a sua proposta diz que é isso. Você diz que milita em prol da educação, você diz que milita em prol do serviço público, e nós militamos representando o serviço público, porque senão a gente não ganha corpo, nós não temos nenhum tipo de barulho, nem para perturbar o governo que está lá. O governo, tudo bem, esse sindicato. O que é que esse sindicato faz? Movimento na rua. Ele entra aqui no parlamento e começa a abrir um monte de processo, pedir CPI, pedir isso, pedir... Não. Então, qual é o próximo da fila? Pode vir. É a leitura política do que eu, assim, tenho da situação. Se nós não temos um braço forte para ir lá e dizer assim, olha, meu amigo, a gente pode não ganhar, mas vocês também não vão fazer nada. O governo não está nem aí. Quem é a gente na fila do pão? Nada. Essa é a verdade. Nós somos nada na fila do pão nesse cenário Brasília. Então, é uma, assim, é repetitivo, mas é uma solução que a gente vai ter que talvez buscar dentro do parlamento, achar alguém que tem braço para começar a atrapalhar o governo. Se esse braço começar a atrapalhar o governo, aí nós temos, de fato, uma possibilidade de reivindicar e de fazer uma greve, inclusive sem sofrer alguma medida provisória que vá nos punir depois. Pelo menos eu acho que esse é o caminho, Joder. Nós não estamos aqui para vender o sindicato, nem para apoiar parlamentar XYZ. Mas nós temos que pegar aqueles partidos que dizem assim, olha, eu milito por vocês, então ó, chegou a hora de vocês fazerem alguma coisa. E se vocês quiserem aparecer aí, porque é ano eleitoral, igual a direita está aparecendo, colocando emenda em tudo quanto é lugar, né, eu acho que isso aí é uma questão de causa partidária. Eu estou sendo insistente, Helder, porque eu acho assim que se a gente mudar um pouquinho o olhar, a coisa ganha corpo assim, rápido. É só uma sugestão, está aí uma leitura. Mais uma vez, não sei se eu estou correto na leitura, mas penso que é um caminho. Doutor Soares, Wellington. Bom dia a todos, a todas. Então, o que o Juliano está colocando, eu fiz parte ativa aí do sindicato, fui para Brasília, a gente discutiu em 2010, foi acalorado, que o Sinasef tem que se mobilizar e cada estado tem que ter o seu deputado federal. Nós temos um monte de unidades, né, do IFMT, então a gente já tinha essa visão que iríamos estar sem nenhum amparo se não tiver um companheiro que conheça a realidade do nosso estado, da nossa instituição, né? E eu acredito que é o momento de começar a se pensar sobre isso e fazer o que os colegas estão colocando, procurar quem tem, né, afinidade aí à nossa causa, mas principalmente discutir e fechar um candidato para o nosso estado, para que a gente possa realmente ter uma abertura e ter um defensor, né? O pessoal muitas vezes fala, não vou me meter na política e tal, mas a gente é perseguido e não adianta. Nós somos perseguidos por buscar a transparência do IFMT, somos perseguidos por questionar sumiço de equipamento permanente e outras coisas, né? Tamires. Tamires. Tamires.
Pessoal, estamos falando sobre a questão de comunicação, né? Eu dei um informe no início aqui da nossa plenária aqui. A gente tem atualizado os nossos dados, tá? De e-mail institucional. Tivemos essas mudanças de e-mail institucional agora. Então, a gente estava atualizando toda a planilha nossa de contatos para a gente conseguir chegar ao maior número de pessoas possível. Tá? Lembrando que a gente consegue fazer repassar essas informações para aqueles que são sindicalizados, aqueles que passaram os contatos para nós e que a gente tenha, né, esse diálogo melhor. Então, para esses, a gente consegue divulgar de uma forma mais rápida e a gente pede para que também os sindicalizados ajudem a gente a divulgar para os demais colegas, tá? Essas atividades, mobilizações, até porque a gente precisa, para a gente chegar no maior número de pessoas possível. E aí, isso, o sindicato, somos todos nós, então a gente tem que fazer, de fato, essa divulgação para os demais. Sobre a questão que o Juscelino colocou em relação a essa tirada do período de contagem, né, do tempo de serviço durante a pandemia. Isso, de fato, é uma coisa muito grave e que a gente vai ter que lutar também, vai ter que inserir nesses pontos de pauta. Isso é uma coisa nova, né, que apareceu nesse final de semana, praticamente. Inclusive, a gente nem tinha essas informações no período da nossa última Assembleia. Agora, com o posse desses dados, a gente pode levar, inclusive, se a Nacional já não tiver incluindo isso nos pontos de pauta, a gente pode incluir. Em relação à questão de diálogo com os parlamentares, eu vejo que também a gente pode ser até uma coisa didática, né? Poder marcar essas reuniões com os parlamentares para tentar conversar com eles, para cobrar eles, e abrir isso para que a nossa base, vocês, possam participar também junto conosco. Até mesmo para vocês terem uma noção. Eu já tive experiências, né? Não sei se vai ser da mesma forma ou não, mas já tive experiências, por exemplo, de luta por moradia, que a comunidade toda imaginava, né, que era só a gente conversar com os deputados, conversar ali com os vereadores, que a gente conseguiria, né, garantir a posse daquela terra que a galera estava reivindicando, que eles estavam sendo expropriados. E foi bem didático isso, né, a gente foi, felizmente, assim, a gente recebemos várias portas na cara, né, praticamente ninguém quis nos receber, e foi a própria mobilização deles. Depois eles viram que, por esse lado, eles não iam conseguir se não tivessem uma força de mobilização em si, né? Se eles não tivessem organizados, incomodando também, então eles fecharam ruas, foram lá, ocuparam o Palácio do Governador, e aí, a partir disso, eles conseguiram a reivindicação deles. Eu vejo como uma parte válida, mas, assim, até mesmo para eles nos receberem, a gente tem que demonstrar uma força, e a força nossa que a gente tem é de mobilização, de organização. A partir do momento também que a gente tem uma força de mobilização, a gente consegue, numa reunião, então mesmo até cravar reuniões com eles. A partir do momento que eles veem que a gente não está mobilizado, que a gente está fragilizado, está desarticulado, eles também não sentem a necessidade de reunir com a gente. Pelo menos, ao meu ver, seria mais ou menos dessa forma. Mas aí a gente tem esses dois papéis. Ao meu ver, a gente tem que estar organizado, de fato, na base, dialogado entre nós, articulado, até mesmo para eles verem que não é um representante do sindicato conversando com eles, mas é toda uma categoria representada pelo sindicato, que aí muda o papel da conversa. Né? A partir do momento que a gente está mobilizado, geral, eles estão vendo que a categoria está junto com a gente, né, que não é um representante tentando falar pelo sindicato, mas pela categoria, mas com a categoria, aí eu acho que a coisa muda e aí até mesmo aqueles que não querem nos ouvir, tem que ouvir, né? E aí muda bastante o diálogo. A Pamela, estava a Renata antes, depois a Pamela, mas a Renata até agora se manifestou. Então vai, Pamela. Olá, bom dia a todos e todas. O Gelder, com relação à mobilização, você falou aí, né, que é importante a mobilização articulada, mas para que as mobilizações sejam articuladas, se faz necessário, né, que os campos tenham uma delegação sindical. No caso aqui de Pontes Lacerda, nós estamos sem nenhum representante, né? O último que foi o professor Cláudio. Então, eu sei que já teve reuniões onde o Cláudio e o Oséias convidaram, né, os filiados a quem, né, se dispusesse a se candidatar, mas nós não tivemos candidatos. Então, eu acho que é importante, né, essa análise do sindicato com relação a todos os campos, né, para ver se todos os campos eles apresentam uma delegação sindical, porque senão fica isso, né? Vocês enviam um e-mail
para a direção. A direção nos enviam, né, esse e-mail, repassa esse e-mail. Só que nós não temos ali uma reunião entre os filiados para fazer essa discussão. E nós sabemos muito bem que no sábado passado, nesse sábado agora que teve, nós tivemos um número muito pequeno, né, um número muito pequeno de filiados que assistiram, né, à Assembleia, e também um número muito menor ainda com relação aos que participaram do Campus Pontes Lacerda. Fora isso, nós temos um número expressivamente pequeno também de servidores que são filiados, né? Cerca de 25, quando eu pedi para o Zé, cerca de 25 filiados somente, sendo que nós temos quase 80, né? Ou mais um pouquinho de 80 servidores no campus. Então, isso também acontece também em outros, né? Então, eu acho que é importante essa luta coletiva, o sindicato, representantes do sindicato virem até os campos para fazer essa discussão, né? Para falar sobre a importância de ser filiado. Então, eu acho que está faltando esse trabalho, sim, porque a gente precisa desse coletivo para fortalecer, né, as nossas decisões aí, os nossos embates aí, certo? Pessoal, mais alguém? Juliano, novamente, pode falar. Sobre essa questão que foi colocada do sindicato, o que acontece? Pelo que eu percebi, eu olho até mesmo aqui no campus, no Ocaide, né? O que o pessoal fez? Desacreditou do Sinasef e tá todo mundo não, uma parcela significativa dos servidores do Campus Cuiabá está afiliado no Andes. Por quê? Eu acho que em algum momento a gente perdeu a acreditação, ficou desacreditado assim, a nível crítico. Então, o que acontece? Essa desacreditação que está sendo talvez o maior problema do Sinasef conseguir mobilizar alguma coisa. A gente precisa recuperar a acreditação. E eu acho que esse caminho aí, o e-mail, assim, pelo que eu estou vendo, pessoal, funciona. Pelo que eu estou entendendo, não funciona. É uma forma de mobilizar? Nós temos o grupo. Também, talvez, não sei se a gente está faltando alguma coisa. A primeira delas é a acreditação. A segunda métodos eficientes, dado esse monte de mudança, e não é fácil, tá, galera? Mobilizar a gente, ainda mais concorrendo com esse monte de conteúdo que existe em rede social hoje, é um problema gravíssimo. Ninguém quer mais sair de casa, se mobiliza mesmo em e-mail eletrônico. E aí, a acreditação, um método eficiente para fazer a coisa, e terceiro é o apoio parlamentar. Eu acho que o caminho começa por aí, porque o Sinasef, hoje, no meu ponto de vista, eu estou sendo franco com vocês, porque eu não estou aqui, isso aqui, no meu ponto de vista, são contribuições para serem ponderadas também, tá? Ver se é verdade, mas estou passando um ponto de vista. Primeiro de tudo é fazer o sindicato voltar a ter acreditação entre os servidores. Eu acho que essa é a parte disso. Oi? Não ouvi, colega. Mas, assim, essa é a leitura. Acho que o ponto é acreditação, uma metodologia eficiente que não vai ser fácil de descobrir para mobilizar, e a terceira é o apoio parlamentar. Aí a coisa caminha. Disso tudo aí que você colocou, Juliana, até... Primeiro, assim, tem a questão da pandemia que atrapalhou um bocado, né, desse diálogo tete-a-tete, dos campi em si, né? Então, tivemos que reestruturar. De fato, as alternativas e propostas que tiverem, podem nos enviar, né? O que vocês avaliam, o que vocês acham que dá para... como que dá para fazer, né? A gente tem tentado diversificar os nossos meios, né? Então, inclusive, a gente criou um canal, né, no período da pandemia, ou um programa de conversa de classe. A gente fez até um jornal agora com todos os levantamentos do que a gente fez nesse período, né? Que é aquele conversa de classe, que a gente discutia vários temas a partir de lives, que era o momento que todo mundo, que a gente teve que se adequar ao momento em casa, né? Não dava para fazer essas discussões nos campi. Antes a gente chegou de fazer algumas formações, alguns debates nos campi, só que com a pandemia interrompeu e a gente teve que nos reformular. Então a gente
avançou para as redes sociais, né, para a questão de Facebook, para Instagram, divulgando cada vez mais, tentando até mesmo patrocinar as nossas divulgações para chegar no maior número de pessoas possível. A questão de, para além de e-mail, né, que a comunicação, a gente passou para lista de chamadas, lista de mensagens no WhatsApp, de grupos de WhatsApp, a questão do conversa de classe. Então, várias lives, além da conversa de classe, outras lives que a gente fez algumas atividades em conjunto com outros sindicatos, criamos um fórum de discussão sobre as reformulações do ensino médio, com outras categorias também. Assim, então, a gente está tentando atirar para todos os lados. Fizemos um modelo de jornal, inclusive, né, um pouco antes da pandemia, a gente fez um modelo de jornal diferenciado, né, com uma forma mais de piada, ou então, assim, uma forma mais cômica para fazer o debate de coisa séria, para falar sobre vários elementos que estavam acontecendo. Então, assim, os efeitos, assim, tem muita coisa que a gente conseguiu, por exemplo, a gente conseguiu atingir mais de 2.000 pessoas, né, em uma das lives, em alguns dessas atividades, nessas plenárias, esses debates virtuais, essas lives que a gente tem feito. Então, assim, a gente está tentando diversificar, né? De fato, se vocês tiverem a ideia, uma ideia maior ainda, além do que isso aí que a gente fez, né? Ou então de intensificar uma coisa ou outra disso que a gente fez, também a gente está aberto aí para ouvir vocês, né? Então, a Renata, agora levantou a mão, Renata. Tá sem áudio, Renata. Será que tá com algum fone de ouvido conectado, algo do gênero? Nós não estamos ouvindo nada, Renata. E seu microfone está aberto. Eu não sei por que não estamos ouvindo. Tenta desconectar o fone de ouvido, tenta ir pelo áudio do próprio computador. Agora está fechado. Ainda não. Pode ser alguma configuração do próprio computador. Não. Pessoal, Renata, se conseguir organizar aí o seu áudio, pode retornar. Se não, mais alguém quer falar, pessoal? Gelder, só avisando, eu vou sair aqui da transmissão, tá? Porque nós estamos em reunião aqui em Diamantino, e para darmos os encaminhamentos aqui da nossa atividade de hoje. Tudo bem. Aí, em outro momento a gente se fala. Ok, espero que tenha ajudado aí no debate. Sim, positivo. Ok, pessoal. Então, assim, não tem outro inscrito, pelo menos que eu notei. Eu vou, para a gente encerrar essa parte da manhã, até porque à tarde a gente vai ter outras atividades, inclusive o convite para todo mundo, pessoal, às 2 horas da tarde a gente vai ter uma atividade junto com o Sintuf, lá na reitoria da UFMT, né? Eles nos convidaram para participar de uma atividade com eles, e às 4 horas da tarde a gente vai ter outra atividade na Praça Alencastro. Tá? Renata, conseguiu resolver o áudio? Não? Beleza, então. Para quem tiver interesse também, pessoal, eu vou tentar projetar aqui para vocês um documentário que a gente fez com os aposentados, né, do Instituto Federal de Mato Grosso. Eles são memórias vivas do nosso sindicato, das nossas lutas, até mesmo para a gente ter uma noção de como que aconteceu, né, vários direitos que a gente tem, vários avanços que a gente tem, foi a partir das lutas anteriores, né, então nada foi dado, nada foi concedido para nós por benfeitoria de político A ou político B, foi sim a partir de muita luta nossa, né, então a gente foi fazendo um resgate, né, um resgate desses servidores aí, desses servidores que se aposentaram, e foi fazendo um diálogo com eles, e buscando também um pouco da nossa história também, até porque é a partir dessa história que a gente consegue vislumbrar, né, o que a gente consegue fazer, o que a gente já fez, para a gente ver o que dá para a gente avançar, tá? Então, são um pouco menos de 20 minutos de documentário. Vou colocar aqui também o link dele no chat, tá?
Para quem tiver interesse depois para compartilhar para os outros, quiser assistir com mais tempo depois também, eu vou tentar projetar eles aqui para vocês. Um minutinho. Nas suas primeiras formas, em um momento muito importante da história do Brasil. O Brasil estava saindo do período ditatorial e nós, trabalhadores, estávamos engasgados. Pessoal, tá saindo com o áudio? Sim. Sim. Ah, tá, beleza. Opa. Exatamente nesse momento. Nas suas primeiras formas, em um momento muito importante da história do Brasil. O Brasil estava saindo do período ditatorial e nós, trabalhadores, estávamos engasgados, emocionados e com uma vontade enorme de participar, de dar opinião, de ser contra ou de ser a favor. E o Sinasep, ele surge exatamente nesse momento, na minha opinião, que foi uma das primeiras a aderir ao movimento. Ele responde a essa angústia, a essa necessidade de liberdade, de participação e de pós-ditadura. O sindicato originou a associação, onde eu também, graças a Deus, fui um dos fundadores da associação. Depois criamos o sindicato, também estive participando. Temos a nossa fundação também, que é também ligada. Eu me lembro que o Sinasep, que foi fundado logo após a Constituição de 88, tanto é que agora em novembro, se salvo engano, o dia 11 fez 33 anos, de lá para cá, ela tem feito a luta. Né? E essa luta em prol da nossa melhoria. Tudo que eu tenho incorporado é graças ao Sinasep. Eu sempre achei fundamental a participação do Sinasep. Apesar de vez em quando, não compactuava com alguns procedimentos, né? Algumas decisões, às vezes, um pouquinho mais políticas do que, né, adequada para o momento. Eu tinha afastado do sindicato e depois, com a vinda do Rinaldo, para dar apoio a ele também, eu me tornei sindicalizado, né? E venho acompanhando, excelente mesmo. Partiu mais da iniciativa do Sinasep em manter um certo relacionamento através das redes sociais, né? E através da comunicação das assembleias, reuniões de decisões, né? Do que a minha pessoa ir atrás da entidade. O sindicato pode tudo. Isso não quer dizer que vai dar conta de tudo. Então, o Sinasep, a gestão, abraçou 2 projetos. Um foi contratar uma assessoria jurídica para que dentro do Sinasep prestasse serviço aos aposentados, às suas demandas e também outras demandas, né? Na questão de saúde, da mulher, na questão de algum problema bancário, algum estrangulamento. E o outro projeto foi de busca ativa. Eu quero chamar a atenção dos nossos sindicalizados com relação a esse projeto. Esse é um projeto onde 3 profissionais da área da psicologia, assistência social, comunicação, fizeram busca ativa, foram nas casas, conversar com as pessoas, cadastrar as pessoas, levar a solidariedade. E esse projeto foi muito bem recebido. Em virtude da pandemia, a gente começou a
perder pessoas, a perceber o abandono de certas pessoas. Aí, por iniciativa do Rinaldo, né, que é o aposentado que compõe a nossa diretoria, da Priscila, que é a nossa psicóloga, iniciou-se, então, essa tarefa da busca ativa por esses trabalhadores que estão aposentados, mas não deixam de ser trabalhadores. E contratamos aí uma equipe formada por um assistente social, psicólogo, para ir em busca, ver onde estão esses aposentados, né? Tentar entender a situação em que eles se encontram. Eu acho interessante a iniciativa tomada recentemente pelo Sinasep, que tem o professor Rinaldo, colega da época da Escola Técnica, na frente da diretoria, da coordenação dos aposentados, apoio totalmente, e acredito que outras atividades e outras formas de acolhimento do aposentado ou não aposentado, como ajudas, programação cultural, pilates e outras atividades podem e devem ser incorporadas. Mas, de uma maneira geral, eu acho que é desenvolver o projeto que existe em Paulo. Com relação à função do sindicato, é uma instituição de amparo, né, aos direitos legais do sindicalizado, né? Dessa forma, sendo uma instituição de amparo, é um local onde a gente pode solicitar um apoio, uma ajuda, um recurso administrativo, um recurso legal, né? Para que a gente possa exercer melhor a atividade ou não perder algum direito, né? A nossa chapa, né, Existir, Lutar e Avançar, quando ela começou a se constituir, nós já tínhamos como um dos compromissos da nossa campanha atender, dar uma atenção especial aos aposentados, né? Um dos compromissos era incentivar atividades culturais que envolvam os aposentados e buscar o RSC dos aposentados, o reconhecimento por saberes e competências dos aposentados, porque dentro da nossa categoria são profissionais que cumpriram a etapa, contribuíram com a educação, contribuíram com a solidariedade social e quando, enfim, se aposentam, são relegados ao esquecimento na maioria das vezes, né? Então, nós já tínhamos essa proposta. Antes da aposentadoria, estávamos presentes dentro da escola, junto ao Sinasep, que na época, inclusive, tinha a sala, a sede dentro da escola e depois nas proximidades da escola, como até hoje. Não culparia totalmente o Sinasep pela distância criada com a aposentadoria, mas também a nós que nos distanciamos do Sinasep. Mas em algumas questões importantes, eu fui procurada e me senti defendida. Por exemplo, o processo recente, mais ou menos recente, não tão recente, conhecimento dos saberes. Como aposentada, eu fui procurada e entrei com o processo com um advogado fornecido pelo Sinasep. Então, me sinto, de alguma forma, também representada. Eu gostei da iniciativa do Sinasep em procurar os aposentados, né? Fazer um acompanhamento, manter informado os eventos, assembleias, algumas reuniões importantes, né? Mas da minha parte, eu preferi confiar na instituição. O Sinasep sempre respondeu às minhas expectativas como trabalhadora na instituição, sempre fui e fomos acolhidos nas nossas reclamações, na busca dos nossos direitos e nas campanhas também em que nós precisamos de ir à luta por conquistas dos
professores da rede pública federal. Acho que satisfatória, com certeza, na minha leitura e na minha opinião. Eu não conheço um sindicato que tenha feito isso com a sua parte. E mais, constatamos o que já era uma evidência. Nós temos servidores aposentados que fez a luta, que caminhou conosco em situação de extrema vulnerabilidade. Eu tenho certeza que essa gestão, e aí nós vamos trabalhar no regimento, a proposta, de que isso se transforme numa política pública do Sinasef. Então, esse projeto, ele vai agora, ele dá o próximo passo, que é ir além da busca ativa de identificar, de encontrar esses aposentados que nós temos. Agora, o nosso projeto envolve também oferecer um auxílio financeiro. Identificamos 5 aposentados, para esses 5 aposentados durante aí 4 meses, para auxiliar no que é mais emergencial. Infelizmente, não temos os recursos financeiros que seriam necessários para um atendimento maior. Eu acho que, infelizmente, no serviço público, ou talvez até na iniciativa privada, não há uma preparação, e aqui eu tenho que falar meio genérico, né, porque cada caso é um caso, não há preparação para a vida de aposentado. Então, nessa busca ativa, percebeu-se um pouco disso. Me parece assim que no início, na década de 90, nós éramos mais combativos, éramos mais aguerridos, vamos dizer assim. O mundo mudou, o Brasil também mudou, e hoje nós temos assim uma pegada, como dizem os jovens hoje, né? Mas dentro de uma postura neoliberal, de cada um para si e Deus para todos. Eu não concordo com essa postura, mas eu acho que é uma tendência nesse sentido. E acaba ficando também difícil para o Sinasef quebrar essa postura entre os seus associados e voltar a ser mais aguerrido. Porque, afinal, o Sinasef, ele é um sindicato fascista, né? Então, ele precisaria, eu acredito, de uma atitude mais radical, mais de defesa do trabalhador. Não que ele não faça isso, mas para ele fazer com sucesso, com resultados mais interessantes, ele precisa que nós, trabalhadores, nos reconheçamos como tal. A função do sindicato é simples. Um sindicato combativo, de luta, vivido, igual ao Sinasef, a sua função, volto a repetir, é defender o interesse do trabalhador, sobretudo o da base, qualquer que seja o ataque ao seu direito, seja na escola, seja pela reitoria, seja pelo governo federal. E aí, se os governos de plantão estiverem ameaçando os nossos direitos, nós temos que mobilizar as nossas bases, partir para cima e enfrentar e segurar qualquer desmonte contra nós. Então, hoje nós vivemos um momento ímpar no Sinasef. Não só aqui, como a nível nacional. É um momento difícil da sociedade brasileira. Dado aí esse momento de negacionismo, de retirada de direitos, que arduamente o Sinasef Nacional tem feito
duas lutas, entre outras, contra a PEC 32, que é a PEC que destrói o serviço público, e a PEC 23, que é a PEC do calote. Né? Só que também nós enfrentamos, não só de fora, mas aqui dentro. Eu sou aposentado, mas eu tenho visto os companheiros ativos do grupo da diretoria do Sinazef, a dificuldade, inclusive, de dialogar com a atual gestão da reitoria, a dificuldade para encaminhar as pautas da base. Aqui também retira-se muitos direitos. O sindicato tem que estar na defesa dos direitos para conquistar os avanços da sua categoria. Senão, perde a finalidade. Solidariedade, de fato, no caso que nós estamos colocando, é a solidariedade entre nós, trabalhadores de uma mesma classe. E, embora em alguns aspectos o mundo esteja avançando no entendimento do conceito de solidariedade, nem sempre isso é sentido dentro de uma mesma classe. É muito triste essa constatação, mas me parece que a solidariedade proposta teoricamente, ela ainda é uma utopia. É preciso que a gente se reconheça como dentro de um mesmo barco. E às vezes a gente cai em contradição. A solidariedade de classe, por si só, não contempla a diversidade. Então, na hora que você colocar a diversidade, você está amarrando os dois. A solidariedade é um portão dos todos por um, né? Essa solidariedade, né? Você não ser egoísta, você pensar em grupo. O sindicato eu acho que é tudo de nós hoje, né? Para a gente ter esse amparo, é um amparo, né? É uma retaguarda, né? Eu sei, na outra entrevista que eu dei, a menina falou, tem ajuda financeira. Eu ainda pensei, então o sindicato está bem, né? Ofereceram, mas dentro do possível pode sim. Não dando, mas orientando a fazer um bom negócio. Né? O sindicato, então, o Sinazef, eu posso afirmar que durante toda a pandemia esteve engajado nessa questão de garantir o mínimo possível aqueles que nós conseguimos alcançar dentro dessas nossas condições financeiras e econômicas. E eles continuam nessa dinâmica, né? Não, dessa dinâmica. Não só pensando naquele que está em atividade, mas principalmente aquele que já deu a sua parte da sua vida, né? Parte da sua vida, e agora isso aí ele sente o conforto que o Sinazef está oferecendo ao aposentado, porque ele sente que tem alguém por ele, né? É uma âncora, vamos dizer que seja uma âncora. Eu quero que fique registrado aí que o Sinazef não pode parar e acompanhar os aposentados, porque cada pessoa tem uma situação, apesar de ter trabalhado na mesma instituição, tem situações diferentes de aposentadoria, né? E às vezes precisa de um acompanhamento mais forte, mais próximo, para não se sentir desamparado, né? Então, e às vezes é muito comum acontecer isso. Aposentou, esquece. Aposentou, é aposentado. Aposentar é um largado, não pensa mais nada, é um desamparado, né? Aposentou, está sozinho, né? E já que o Sinazef teve essa iniciativa, ele tem que manter isso aí, reforçar, melhorar, talvez resgatar algumas atividades sociais. Que essa busca ativa seja permanente, que essas pessoas que fizeram a luta agora vão ter o guarda-chuva desse Sinazef de glória e de luta.
Pessoal, acho que era isso do período da manhã, tá? Então, nós temos mais elementos para tarde, né? Tem mais atividades para tarde. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui com mais um debate, né? Mais uma mesa redonda com temática Opa, continua outro vídeo ali, desculpa. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas atividades agora, e vamos continuar aí o período do nosso dia de luta e construção, né, desses comandos de greve, dessas nossas mobilizações, para que a gente consiga, de fato, atenda nossas reivindicações. Obrigado a todos e todas, e tenham um bom dia de luta.